Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 4. Testemunhas de Jesus como o Messias. Verso para memorizar. Em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, verso 3. Segunda-feira, 21 de outubro de 2024. O Cordeiro de Deus. Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que a graça bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez neste dia, esteja envolvendo a sua vida e toda a sua casa. Muito obrigado por estar aqui conosco para juntos dedicarmos alguns momentos estudando a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. A nação hebraica esperava o Messias que a libertasse de Roma. Um dos objetivos do Evangelho de João era mudar a compreensão dos leitores sobre quem era o Messias, para que reconhecessem em Jesus o cumprimento das profecias a respeito do Rei vindouro. O Messias não seria um governante terrestre conforme esperavam. Ele tinha vindo para cumprir todas as promessas do Antigo Testamento a respeito dele mesmo, inclusive o seu autossacrifício em favor do mundo, e para restaurar o relacionamento entre Deus e o seu povo. A declaração de João Batista sobre Jesus como o Cordeiro de Deus confirma o propósito do Evangelho de João, que é trazer uma compreensão renovada da obra e da natureza do Messias. Jesus seria o cumprimento das promessas do sistema sacrificial, remontando à promessa do Redentor, dada pela primeira vez em Gênesis, no capítulo 3, no verso 15. Quando Jesus é chamado de Cordeiro de Deus, é uma referência ao fato de que ele é o sacrifício perfeito, o sacrifício definitivo pelo pecado. O Novo Testamento menciona Jesus Cristo como Cordeiro de Deus em 31 versículos, e 26 destes estão no livro que completa a Bíblia, o Apocalipse. O Cordeiro é definido como de Deus, ou seja, de provisão divina. O sacrifício de cordeiros fez um papel muito importante na vida religiosa dos judeus no seu sistema sacrificial. Quando João Batista se referiu a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, os judeus que o escutaram provavelmente pensaram imediatamente em um dos vários sacrifícios importantes. Com a época da Páscoa judaica se aproximando, o primeiro pensamento pode ter sido o sacrifício do Cordeiro da Páscoa. A festa da Páscoa era uma das mais importantes festas judaicas e uma celebração em memória de quando Deus livrou os israelitas da escravidão do Egito. Na verdade, o sacrifício do Cordeiro da Páscoa e o processo de marcar com sangue as ombreiras e as vergas da porta das casas para o anjo da morte passar pelas pessoas que estavam cobertas pelo sangue é um lindo retrato do trabalho expiatório de Jesus Cristo na cruz. Um outro sacrifício importante que envolvia cordeiros era o sacrifício diário no Templo de Jerusalém. Toda manhã e toda noite, um cordeiro era sacrificado no templo pelos pecados do povo. Esses sacrifícios diários, como todos os outros, tinham como propósito apenas direcionar as pessoas para o sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Na verdade, a hora da morte de Jesus na cruz corresponde exatamente à hora do sacrifício da tarde, que estaria sendo realizado no templo. Os judeus daquele tempo também teriam conhecimento dos profetas do Velho Testamento como Jeremias e Isaías. Esses profetas apresentaram profecias que previram a vinda daquele que seria como cordeiro levado para o matadouro.
e cujo sofrimento e sacrifício providenciariam a redenção para Israel. Naturalmente, a pessoa que foi profetizada pelos profetas do Velho Testamento era Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Embora a ideia de um sistema de sacrifícios possa nos parecer estranha nos dias de hoje, o conceito de pagamento ou restituição ainda é um que podemos facilmente entender. Sabemos que o salário do pecado é a morte e que nossos pecados nos separam de Deus. Também sabemos que a Bíblia ensina que somos todos pecadores e que nenhum de nós é justo diante de Deus. Por causa de nossos pecados, somos separados de Deus e permanecemos culpados diante dele. Portanto, só podemos ter esperança se Deus providenciar um caminho para a nossa reconciliação. E foi isso o que ele fez ao mandar o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. Cristo morreu para fazer expiação pelo pecado e para pagar pela penalidade dos pecados daqueles que têm colocado nele a sua fé. É através de sua morte na cruz, como sacrifício perfeito de Deus pelo pecado, e pela sua ressurreição 3 dias depois, que agora podemos ter vida eterna se acreditarmos nele. O fato de que Deus mesmo tem providenciado o sacrifício que expia, que paga pelo nosso pecado, é parte da gloriosa boa notícia do Evangelho, que é tão claramente descrita em 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 21. Pedro diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Quando, no batismo de Jesus, João o apontou como o Cordeiro de Deus, nova luz foi projetada sobre a obra do Messias. A mente do profeta foi dirigida às palavras de Isaías: como o cordeiro foi levado ao matadouro. O cordeiro abatido também simboliza o primeiro passo para a adoração a Deus. Sem o derramamento de sangue, os sacerdotes não podiam aproximar-se da presença de Deus. Ser Jesus apresentado inicialmente como o Cordeiro de Deus mostra que Deus quis fornecer uma maneira para que os crentes se aproximassem dele. O sangue derramado do Cordeiro elimina o pecado que separa o povo de Deus. Com a separação removida, podemos nos aproximar de Deus para adoração e comunhão com ele. Ainda que João Batista precisasse conhecer ainda mais sobre o ministério de Jesus, tinha certeza de que ele era o Messias prometido, aquele que viera cumprindo as profecias. No dia de hoje, pense mais profundamente em Jesus como o Cordeiro de Deus. Que imagens esse título lhe traz à mente? Como a sua ligação com o sistema sacrificial do Antigo Testamento o ajuda a apreciar e compreender o grande preço da salvação? Que nesse dia o seu coração se abra ainda mais a Jesus e que você o abrace com muito carinho e o agradeça por todo o seu sacrifício e amor demonstrados ao oferecer a sua vida no seu lugar. Que Deus conceda a você um restante de dia feliz e abençoado. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.